Olá, eu sou Ronaldo Nascimento e hoje nós estamos começando a série de 3 aulas sobre as ferramentas poderosas ou os erros que você comete com a boca do seu cavalo e nem sabe que comete. Então, sejam bem-vindos. Eu vou estar falando aqui dessas ferramentas e dessas soluções que a gente pode ter para mudar o rumo do sua doma, do seu treino, para que você chegue aonde você quer e você consiga dar um passo, subir um degrau e resolver esses problemas e poder trabalhar o seu cavalo de forma mais rápida, com mais consciência e mais assertividade. Não deixa de assistir essa aula até o fim, porque são 3 aulas e elas precisam ser completadas para que você entenda todo o processo, que eu vou terminar lá na 3ª aula. A gente vai entender a cabeça do cavalo, nós vamos ver como funcionam as ferramentas, como elas são feitas e como você pode tirar o melhor proveito dela. Eu vou trazer vários exemplos aqui de técnicos e de proprietários, de pessoas que estão passando o mesmo problema que você está passando, e nós vamos ver aqui problemas como esse que você vê agora. Tem como consertar a boca de cavalo? Tem. Tem como arrumar a boca do cavalo? Tem. Tem como evitar problema? Tem também. Tem como você pegar um cavalo que está com problema na boca, voltar para trás, tirar o ferro da boca, botar a embocadura de volta depois? Tem também. Agora, sem conhecer as técnicas e saber identificar o que está causando, não adianta você passar um remédio para dor para quem está com coceira. Nós temos que saber exatamente isso. Então, vamos lá em algumas questões que são importantes para a gente, para você poder desenvolver. Já vão lá as primeiras dicas que a gente tem que trabalhar. Primeira dica, pessoal, dente, tá? Chama um profissional veterinário, pede para ele abrir a boca do seu cavalo e checar como estão os dentes do seu cavalo. Se não tem nenhum dente de lobo, se está tudo em ordem. Estando tudo em ordem, segunda dica, o equipamento que você está utilizando, ele pode ser o problema do seu cavalo estar com a boca dura. Pode ser ele um equipamento um pouco mais agressivo ou um bridão. Seu cavalo tem que estar com a ferramenta ideal. Terceira e uma das mais importantes, a forma com que você está flexionando o seu animal. Você está conseguindo passar para ele o que você quer dele? Ou você está com um cabo de guerra com ele? Ele puxa para lá, você puxa para cá. Ele bate para lá, você bate para cá. E não sou eu que falo. São as pessoas que viveram as mesmas situações que vocês, que estavam com algum problema com o cavalo, desistindo da doma. Eu não sei se tem alguém aí que já desistiu de um cavalo alguma vez. É muito triste a pessoa estar sofrendo e não ter uma saída. Às vezes aquela sua dor, aquele seu problema, aquela sua questão ali está atrasando a compra do mês, ou está fazendo um cliente desistir de você. Aquela situação que você percebe que o cliente escolhe um outro treinador e não você, sabendo você que o seu treino é tão bom ou melhor que do outro, porque você tem uma questão ou outra ali que você podia estar resolvendo se conhecesse a forma de resolver, a ferramenta certa para usar. Então, muitas pessoas passam por isso e a maioria das vezes você não tem acesso a essa solução. Então você está achando que seu cavalo está com problema na boca e você não conhece todos os aspectos que levam o cavalo a ter a reação que ele está tendo, pode não ser na boca. Então, primeira coisa é saber conhecer o problema. E para conhecer o problema, você tem que ter uma série de atitudes e de pesquisas no cavalo para você poder chegar lá. Como é que você vai fazer isso? Você vai chamar um veterinário para cuidar da boca, você vai tocar o corpo do cavalo todo, você vai perceber se o cavalo está com algum inchaço, se o cavalo tem problema no pênis, se ele tem problema na musculatura, se ele tem problema no ânus, se o cavalo está com alguma dor no pescoço, se ele está com uma broca no pé, se ele está com uma broca na mão, se ele está com um boleto inchado, se ele tem algum problema na virilha, se ele está lá no vazio dele, se está tendo algum assado, se o cavalo está sentindo dor em algum lugar, ele vai reagir de alguma forma. Você conhece um cavalo quando está bravo, que ele bota a orelha para trás? Você conhece um cavalo que ele está com medo, um cavalo que está com a atenção vira a orelha para frente? A mesma coisa para a dor. Você vai começar a perceber o seu cavalo, mas se você não chamar um veterinário para fazer uma análise do seu cavalo, você vê a questão com o ferrador, você vê a questão com alimentação, você vê a questão da dentição, o veterinário quando vier vai ver a boca do cavalo também. Então, esses aspectos têm que ser pensados a todo momento.
E aí você fala, meu cavalo já cortou a língua e agora ele está muito bravo de boca. Quando você descobre o problema, se tem um problema que está ali descoberto e qual que é, você vai começar a tentar as soluções ali. Se você já tem experiência, você já vai direto ao assunto e resolve isso. Se você não tem, tem que passar por essa análise. Cavalo seu está dando problema na trilha, está caminhando e está dando problema, é comportamento, é dor, é boca. Às vezes você não sabe. Uma dica para resolver os primeiros problemas, para resolver o problema de cavalo com boca, é definir se é boca. Definiu o que é boca? Vamos deixar essa história para lá e vamos partir agora para o uso das ferramentas. E aí tem duas coisas importantes no uso da ferramenta. A ferramenta e a mão que manuseia a ferramenta. Tipo Hackamore, né, ou Indian Hackamore, né, elas são muito importantes porque a gente já começa a trabalhar o cavalo sem pressão dentro da boca. Então, se eu põe uma ferramenta por fora, né, eu deixo ele leve nessa ferramenta, né, na hora que eu coloco uma embocadura, ele já vai estar preparado e sabendo sair da pressão da minha mão. Então, você tem que saber a força da sua mão e que ferramenta você está usando. Quando você está iniciando o cavalo, que você está cabresteando, você não fica dando tranco na cabeça de um potro que você já sabe que ele não tem essa dinâmica e você vai traumatizar o cavalo. Só que com o passar do trabalho, o cavalo ficando mais montado, maior, um pouco mais velho, as pessoas vão achando que ele aguenta mais. E a maior dor do cavalo não é no corpo. A maior dor do cavalo é psicológica, é na mente do cavalo. Se o cavalo soubesse a força que tem, ninguém montava. Então, assim, ele não usa o cérebro da forma como a gente usa, da maneira como você pensa. Então, um cavalo que é uma presa, que a defesa primeira dele é fugir, é um cavalo que ele não tem um pensamento estruturado para ficar coordenando e identificando cada coisa. Para ele é um para um, por isso ele aprende tão rápido, por isso ele desaprende tão rápido. Se você ensinar errado, ele aprende o errado. Então, a forma do cavalo reagir à sua mão é um indicativo do caminho que você está seguindo, se é certo ou errado. Então, quando você está trabalhando o cavalo, já fugiu do aspecto do corpo, descobriu que está com problema na boca do cavalo, segundo aspecto, descobrir se o problema está na sua mão. Se a sua mão desceu de nível, abaixou, está ali, você tirou a pressão e o cavalo está tendo reações ainda. Não, pressão não é largar a rédea, não. É você estar com o cavalo no ponto zero ali, a rédea está na sua mão, está só o peso dela na boca do cavalo e você vai voltar a trabalhar da maneira que você está trabalhando e o cavalo ainda está oferecendo para você alguma reação. Então é o momento de você partir para ver se é a embocadura ou se é a ferramenta que você está usando. Vai ver o comportamento dele, vai ver se o reflexo que o seu cavalo está tendo de cabeça e de pescoço não está ligado com a boca, né? Muitas vezes o que você está vendo de reflexo ali está ligado a uma dor que o cavalo está sentindo no corpo, em alguma parte do corpo, e está reproduzindo no momento que você está trabalhando com ele. Então, se o cavalo tem um problema enquanto anda, ou enquanto para, ou enquanto trabalha, todos esses aspectos vão levar você a definir um ponto ali onde você pode estar encontrando o problema. Então, quando você vai trabalhar o problema na boca do cavalo, você tem que abrir o leque, você tem que aumentar o seu campo, o seu raio de pesquisa, de ação ali, para você realmente colocar o motivo correto na causa correta ali. E de uma maneira geral, todo mundo busca primeiro o problema na boca do cavalo. Você acaba culpando a boca do cavalo e não busca num âmbito maior, num espaço maior, não aumenta o seu leque de opções para pesquisar realmente o problema que tem ali. Os treinadores mais antigos já reconhecem uma série de indicações que você tem no comportamento do cavalo, porque eles conhecem muitos cavalos durante muito tempo. O treinador antigo, ele aprendeu muitas vezes em campo, e quando ele está aprendendo em campo, quem está sofrendo é o cavalo. O treinador está passando por um momento ali que às vezes você está frustrado, você está muito nervoso e você está querendo resolver aquilo e você parte, às vezes para agressão e às vezes você para abandonar o problema e você dá uma volta e vai buscar outra solução, muda de exercício e acaba criando um calo ali. Agora, se você busca conhecer o cavalo e entender isso, você consegue ter ferramentas para começar a driblar
essa sua frustração e essa sua forma de mudar de direção nesse momento. Seja com a orelha, seja com o pescoço balançando, seja quando ele para, seja quando ele anda. Então, você imagina que o cavalo tem 24 formas de falar para você o que ele está sentindo ali, ou te dar uma indicação, e você não consegue entender uma. Se você tem um programa de treinamento de doma, você consegue colocar essas coisas todas de uma forma muito bem colocada. Então, o que a gente vai estar discutindo hoje aqui, que eu vou colocar para vocês em 3 aulas, por isso não esperem sair daqui hoje sabendo tudo o que vocês precisam saber sobre o que a gente vai falar de como evitar problema na boca do cavalo, mas ao final dessas 3 aulas, o que a gente vai estar colocando aqui hoje, na outra aula e na outra aula, que são informações complementares, justamente em função dessa estrutura que eu falo de colocar a coisa dentro de uma forma que você possa realmente aprender. Todo mundo conhece alguém do cavalo, um colega de trabalho, um treinador que passou por esse problema e conhece também alguém que desistiu ou que fez o curso de doma, começou na carreira e desistiu porque não tinha o conhecimento necessário, até às vezes para entrar no redondel com o cavalo e iniciar uma doma. O que a gente está desenvolvendo aqui é uma parte dessa ferramenta, desse aprendizado, para que você chegue aonde você quer e você possa prosseguir para buscar conhecimentos mais profundos no momento mais adiantado da doma, no momento mais na frente, quando você definir por uma especialidade, quando você resolver montar ou não montar um cavalo, criar ou não criar uma técnica, você poder entender o que está te parando, o que está te travando e seguir em frente, não ficar parado, estagnado, ali paralisado. E vamos poder fazer com que essa experiência para você seja valorosa, que dê para você frutos e você possa realmente subir esse degrau na sua carreira. Olha só essas imagens aqui e para você entender o que acontece com o cavalo quando a sua mão pesa ou quando a sua ferramenta está mal colocada ou quando ela está mal utilizada. Agora o que você está vendo aqui são as áreas da cabeça do cavalo aonde você deve entender que a ferramenta funciona fazendo pressão. Nesses pontos existe uma rede nervosa muito importante, seja na face, seja na mandíbula, seja na fronte, na testa do cavalo, no focinho em cima, seja na ponta do focinho e seja na nuca. Muitas pessoas às vezes não entendem como o levantador funciona, como o cavalo cede a um pedido de você fazer um flexionamento e muitas vezes estão achando que o cavalo está sendo cobrado no focinho somente ali, você puxa a ponta da cabeça do cavalo e você resolve tudo. Atrás das orelhas, na nuca ali, você está forçando uma área muito sensível e que causa muita dor no cavalo também. Quando você está trabalhando com o cavalo e você coloca os seus 7 nós mal colocado e atinge essa região da bochecha aqui, um nó apertado ali, mexendo, incomodando o tempo inteiro, vai tirar a atenção do seu cavalo na apreensão de conhecimento que você está colocando. Mas aquele ponto que estaria educando ele, que cada vez que pressionado ele soubesse qual é a reação e como você reagiria, ele aprenderia com aquilo. Agora, se o seu cavalo está sofrendo uma série de impulsos diferentes, porque está sambando na cabeça dele a ferramenta, fica mais difícil. Ele acaba aprendendo? Acaba, porque muita gente faz dessa forma. E voltando aqui para o focinho do cavalo, se você pega nessa região da ponta do focinho do cavalo, sem entender o que está acontecendo aí, você está machucando o cavalo, você pode estar ferindo o cavalo, porque é uma região cheia de cartilagem, de tecido mole e de uma ramificação nervosa muito extensa. Então, quando você está mexendo ali na ponta do focinho do cavalo, você tem um limite para chegar. Se você passa desse ponto aqui, você está machucando o cavalo. Se você aperta aqui e você vai fazer uma pressão tal que você corte a circulação, o cavalo vai ter uma dormência no focinho, na ponta da cabeça dele ali, e ele não vai fazer mais nada, porque ele, nessa condição ele perde a sensibilidade total. O cavalo está sentindo uma dor ali e às vezes o produto dessa dor, a reação dessa dor, ela é 2 vezes maior do que seria se fosse só um problema. Então, conhecer essa fisiologia do cavalo, a biologia do cavalo, como o cavalo pensa, como o cavalo reage, faz parte do conjunto de conhecimentos que você tem para que a sua ferramenta atue no lugar certo, da forma correta. E aí a coisa vem, parece mágica. Treinadores experientes, quando colocam a ferramenta e já usam o que sabem da forma correta e botam a ferramenta, ficam deslumbrados com a ferramenta. Muitos deles acabam tomando a decisão de nem passar de volta para a ferramenta que usava, que nem o caso aqui do Valtinei. Dá uma olhada. Então, na minha doma racional, eu sempre procurei
domar meus cavalos de cabresto, montar de cabresto e ensinar eles a caminhar, ensinar a andar para frente, ensinar a galopar. Primeiro contato de lateralidade no cabresto. Simples, pega a guia do cabresto, passa por baixo do pescoço, faz ali uma rédea bem grosseiramente e dali já seguia arrastando, já seguia guiando. Mas, então assim, eu estou muito contente com o equipamento que agora eu vou levar por toda a minha carreira profissional, não abandono mais, não por meu conforto, não porque eu achei bonito, não porque eu fiquei mais confortável em cima, mas sim pelos meus animais. E a gente sempre vem buscando, né, ferramentas, formas de estar trabalhando para o cavalo poder entender melhor, para você poder dar um conforto maior para o seu cavalo. E essa ferramenta, ela se encaixou em todos os quesitos que eu precisava e estou muito contente. Eu já ouvi, você vai ouvir e todo mundo vai ouvir em algum momento que a gente está colocando um peso muito grande na ferramenta, que está se falando de milagre, que a gente está prometendo uma coisa que não é possível. Essas ferramentas não são nenhum milagre, não são nenhuma mágica, não é um método mágico que vai trazer você para cima do cavalo e com pirlim-pim-pim você sair fazendo tudo que o cavalo precisa fazer e sem você conhecer a base fica realmente mais impossível ainda. Claro que se você é um cavaleiro iniciante, não é treinador, se você é um proprietário, ou se você é um proprietário que já treina, ou se você é um treinador mais experiente, assim como o Valdinei que aparece aqui nos nossos posts, como o Marcos Horta, como o Nenzinho, o Evandro Ventura, todos eles foram apresentados a essa ferramenta por mim. Eu trouxe as ferramentas para ele e eu tive que fabricar a ferramenta. Eu fabrico a ferramenta e levo para eles, porque várias pessoas que estão aqui entraram em contato comigo procurando a ferramenta e reclamando que o mercado não tem para oferecer ou o preço que a gente encontra elas aqui. Então, como eu dizendo, todo mundo que está aqui porque está tendo alguma dificuldade ou quer descobrir uma nova forma de agilizar o seu treino. Isso eu posso garantir para vocês que é possível. Você conseguir trabalhar mais assertivamente, com mais conhecimento e conhecendo a ferramenta, você não vai ficar no ensaio e erro. Então, quando a gente fala de técnica, de método, a gente tem que ver com quem a gente está lidando. Isso não precisa ser o cara famoso, pode ser o treinador que é pouco conhecido, mas quando você pega o cavalo dele, vê um aluno dele, vê um pupilo dele que já começou a trabalhar, a fazer um cavalo bem feito, é disso que eu estou falando. Então, as pessoas que não buscam essa saída acabam patinando um pouco aí e brigando um pouco com isso. O que eu espero de vocês aqui não é milagre, é transformação. É você entrar de um jeito e sair de outro. É você perceber que a gente, seguindo nessa jornada aqui, eu vou passar para vocês muita informação, algumas coisas ligadas a técnicas às ferramentas e alguma coisa também a gente vai entender da aplicação das ferramentas na prática, no cavalo, como é que vai ser feito isso. Então, essa percepção a gente tem que ter aqui agora. Não adianta eu assistir essa aula aqui hoje, não vi amanhã e não vi depois. Eu não vou estar passando tudo aqui. Eu vou estar colocando aqui a possibilidade, a semente que você vai ver que se você plantar, você consegue realmente ter um ganho real na sua carreira, no seu modo de treinar, financeiramente, é como você quiser usar isso aí. Então, o que a gente vai estar colocando na próxima aula é essa possibilidade de, sabendo disso, a gente poder dar um passo além. Esse trabalho que a gente está fazendo hoje, de se conhecer e de colocar esses problemas, vão ser muito mais esmiuçados na próxima aula, que a gente vai estar fazendo na quinta-feira. Então, até lá, eu tenho tempo de receber as impressões de vocês, de colocar mais coisa na pauta no assunto da próxima aula e trazer já a opinião de outras pessoas e outros relatos como esse que a gente viu aí, não só da história de treinadores, como de amadores também, que têm esse problema e que buscaram aqui nessa aula e nessa semana a solução para eles. Então eu vou estar preparando essa aula com esse conteúdo, com essa experiência que a gente vai estar passando junto aqui e com a experiência que eu trago dos outros treinadores e dos outros relatos que a gente vai poder estar tirando exemplos que eu sei que cada um de vocês teve também. Então aguardo vocês na quinta-feira, não perca a nossa aula, que ela é complementar a essa e também com a outra final também. Até lá, um abraço, obrigado pela presença de todos. Não deixe de curtir o Cavalo Brasil e se inscreve lá quem não se inscreveu ainda e vem para a próxima aula. Até a próxima.